Vamos para a palavra do Senhor. Esse mês estamos falando sobre generosidade, amém? Você é generoso? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você é generoso, meu irmão? Amém, glória a Deus. Então, o nosso texto base, Atos capítulo, coloca o tema do nosso mês, por gentileza, do nosso ano. Dá um ESC no teclado, que volta. A maior felicidade em dar do que receber. Então esse é o texto base que nós estamos usando esse mês. Que a alegria, dos motivos da alegria brotar em nós é quando nós somos doadores, amém? Quando nós pensamos em Deus entregando Jesus, dando o seu Filho, às vezes nós podemos ter uma mentalidade de achar que aquele momento Deus estava sofrendo por estar entregando o seu Filho. Mas se a Bíblia, se o próprio Jesus diz que dar é um ato de alegria, Deus provavelmente estava feliz de entregar Jesus, o seu Filho, porque a partir do momento que Jesus era o primogênito, o unigênito, quando Deus entregou o seu unigênito, ele se tornou primogênito de muitos, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, por mim e por você, e quando nós cremos em Jesus, nós se tornamos irmão do Senhor Jesus. E por isso nós se tornamos filhos de Deus. Então, Deus aparentemente tinha perdido o seu único filho. Mas ele depois ganhou muitos filhos. Por isso a alegria de Jesus. Por isso a alegria de Deus. Por isso a maior felicidade em dar do que receber. E isso é um princípio do céu. O título da minha mensagem nessa manhã é: a generosidade começa de uma mente na eternidade. A generosidade, ela vai começar numa mente, quando nós temos uma mentalidade na eternidade, amém? Você só é generoso, como o pastor falou na semana passada, você só se torna generoso a partir do momento que você nasce de novo. Pessoas que nascem de novo têm uma mentalidade eterna. Então todo nascido de novo começa a pensar como o céu pensa, como Deus pensa, como Jesus pensa, amém? Você pensa como Jesus? Quando a palavra de Deus, Paulo diz que nós devemos imitar, ser imitadores de Jesus, é pensar também o que o Senhor pensa. Então o texto base em qual que eu vou usar é Provérbios capítulo 21, versículo 26, que vai dizer, estou usando a NA, diz assim, ó: o cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O que o cobiço faz? Cobiça todos os dias, porém o justo dá com generosidade. Vamos entender um pouco mais sobre o que é generosidade. A palavra generosidade, se você ir no Google ou pegar o seu dicionário, existem dois pontos a nós destacarmos e entendermos o que é generosidade. O primeiro generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Quando nós somos bondosos, nós compartilhamos algo para alguém sem desejar nada em troca, amém? A generosidade, ela se manifesta dessa maneira. Eu entrego para a pessoa sem esperar nada em troca. Isso é uma virtude de uma bondade. Quando nós somos bondosos, nós entregamos algo para alguém. Não, meu irmão, não precisa me dar nada em troca. Isso é uma virtude. Uma pessoa quem compartilha por bondade. O generoso, ele dá sem esperar nada em troca. E o segundo ponto de nós entendermos o que é generosidade, também é um sinal de abundância, como o pastor falou semana passada aqui. Por exemplo, quando nós vamos na pizzaria, amém? E a gente está lá na pizzaria e chega o garçom com aquele último pedaço de pizza de chocolate com morango. Quem gosta de chocolate com morango? Eu amo chocolate com morango. E ele chega com aquela bandeja, é o último pedaço e tem vários pedacinhos de morango dentro daquela bandeja, e ele tira aquele pedaço, o último pedaço de pizza e coloca no seu prato, e ele fala assim: calma aí, meu amigo, eu vou te dar todos esses outros morangos.
e coloca em cima do nosso pedaço de pizza. É delicioso isso? O que o cara foi? Ele foi generoso comigo. Ele colocou, por isso que tem aquela velha frase que os últimos serão os primeiros, né? Eu fui o último a pegar o último pedaço, mas eu fui o primeiro porque ele foi generoso comigo de ter me dado o restante daqueles morangos que estavam naquela forma. Esse ponto de nós entendermos o que é generosidade é dessa forma. A gente dá por bondade, sem esperar nada em troca, e a gente vai além, a gente dá além daquilo que a pessoa pediu. Eu peço um copo de água, mas eu peço só um pouquinho de água. E a pessoa vem, ela transborda o copo de água. Isso é um sinal de generosidade, dar com abundância, amém? Então, vai muito além de eu dar e não esperar nada em troca. Vai além de eu dar e dar com abundância. Pergunta para o seu irmão se faz sentido isso para ele. E pergunta para ele, você tem dado com abundância? Como está? Vamos lá então. Antes de a gente, eu acho interessante esse texto de Provérbios capítulo 21, porque ele dá dois personagens para nós entender aqui. O cobiçoso, que só cobiça, e o outro personagem é o justo, que dá com generosidade. Então, dentro dessa vírgula, ali tem o cobiçoso que só cobiça, vírgula, o justo que dá com generosidade. Temos dois personagens aqui. E eu quero destacar o oposto da generosidade, para destacar melhor depois o que é generosidade. Então vamos pensar comigo, o que é o oposto da generosidade? O oposto da generosidade é a cobiça. É uma pessoa que cobiça, como falou nesse texto de Provérbios. O cobiçoso, ele só cobiça, ele só quer, ele só deseja. Outro sinônimo também do oposto de generosidade é a avareza. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que tem um apego acessível pelas riquezas. Outro sinônimo também do oposto de generosidade é ambição, é egoísmo. Então olha só que interessante, vocês notaram que um pecado ele puxa outro, um abismo ele vai chamando outro abismo. Eu posso ser cobiçoso e me tornar um avarento, depois de se tornar um avarento eu posso me tornar um ambicioso e um egoísta, porque um pecado ele atrai o outro, eles se conectam. Então nós vamos entender um pouco mais sobre esse oposto da generosidade, para depois a gente destacar melhor o que é generosidade. Existe um texto da Bíblia que me chama a atenção em Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Jesus estava ensinando princípios dos céus para essas pessoas aqui, e aconteceu algo que vai nos ensinar um pouco mais aqui sobre ambição, sobre avareza, sobre ser cobiçoso, sobre egoísmo. Então, Lucas capítulo 12, versículo 13 diz assim, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele tem. Deixa eu figurar para nós o que estava acontecendo aqui. Jesus estava com os discípulos e também tinha uma multidão. Jesus estava até repreendendo um pouco antes sobre os fariseus, e Jesus estava ensinando sobre princípios do céu ali. E o que acontece? Aquele homem cujo a Bíblia não revela o nome dele, interfere Jesus e diz assim, Jesus, fala para o meu irmão repartir comigo a minha herança. Aí Jesus olha para ele e pergunta assim, meu amigo, quem me colocou como juiz para repartir herança de alguém aqui nessa terra? Aí Jesus aproveita que estava junto de muita gente ali e dá essa lição. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza,
porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus aproveita aquela oportunidade para ensinar aquelas pessoas. Então, se nós parar para pensar, quantas famílias hoje, meus irmãos, quantos irmãos estão brigados com outros irmãos por causa de riqueza, por causa de herança? Era o que estava acontecendo com esse homem aqui. Provavelmente ele estava em guerra com o seu irmão, e olhou para Jesus, viu que Jesus era o destaque dali, viu que Jesus tinha sabedoria e conhecimento, e achou que Jesus ia ver a causa dele. Ele aproveitou a oportunidade, porque ele é um ambicioso, e ele disse assim: Jesus, fala para o meu irmão dar minha herança também, a parte da minha herança. Aí Jesus repreende ele dizendo: ei, meu querido, eu não sou juiz para isso. Quantas famílias hoje estão brigando por causa de riquezas? Quantos irmãos não falam mais com seus irmãos por causa da ambição, do egoísmo, da avareza? Porque o cobiçoso, ele só cobiça todos os dias. Então a gente tem que cuidar. Jesus então ele nos ensina isso. Se nós formos por texto de Mateus 6,19, Jesus vai dizer: não acumulei tesouros na terra, onde as traças, o ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então olha só que interessante, Jesus estava ali ensinando o princípio de céu, meus irmãos. Jesus estava ensinando coisas maravilhosas ali, e o cara, na sua cobiça, na sua ambição, na sua avareza, queria que Jesus visse para ele o problema dele com o irmão dele. Então, e aí Jesus vem nos ensinando que a gente não precisa acumular tesouro aqui na terra. Quantos filhos brigam por os pais ter morrido e depois começam a brigar por causa de herança? Talvez você esteja passando por isso, e talvez hoje o Senhor está falando: ei, não acumula tesouro na terra. E olha só que interessante, nesse mesmo texto de Lucas capítulo 12, onde Jesus dá essa repreensão e diz assim: gente, toma cuidado com a avareza. Ele já linka com uma parábola. E olha só o que essa parábola diz, no versículo 16. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo... Jesus primeiro diz, tenham cuidado e não se deixe dominar pela avareza. Depois ele vai contar uma parábola para ensinar aquele povo. O campo de um rico produziu com abundância. Esse cara era o quê? Rico, grava isso. Então ele começou a pensar, olha o que ele pensou: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha só a mentalidade desse cara, dessa parábola. Se nós olharmos com a ótica do mundo, nós poderíamos pensar assim: cara, que cara empreendedor, não é verdade? Ele estava enriquecendo cada vez mais, ao ponto de ele olhar para os seus celeiros e ver: cara, eu não vou conseguir estocar tudo que eu estou ganhando, eu não vou conseguir estocar nesses celeiros, eu vou ter que derrubar. Eu já sei, eu vou derrubar e vou construir outros maiores, e vou enfiar tudo lá dentro. Olha o cheirinho da avareza, olha o cheirinho da cobiça. Mas talvez os nossos olhos iam olhar por esse texto e iam enxergar: cara, esse cara é empreendedor, né? Ele está expandindo o seu negócio, ele está crescendo. Mas olha o cheirinho da avareza. E o versículo 19, aí entra o problema. O que esse cara vai dizer para ele mesmo? Então direi à minha alma. O que ele vai falar para si mesmo? O pensamento dele, Quando ele está se gabando, olha só que ele começa a se gabar: você tem em depósitos muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida.
Olha o que Jesus está ensinando nessa parábola. Olha a avareza desse cara. Olha a cobiça desse cara. Nenhum momento dessa parábola a gente vê ele agradecendo a Deus por sua colheita. Porque a parábola começa dizendo que o campo de um rico produziu com abundância. Ele estava sendo abundante por quê, meu irmão? Eu te pergunto, por que tu está sendo abundante? Pela força do teu trabalho ou talvez pela sua inteligência de boa administração? Mas deixa eu te fazer pensar, quem acrescenta um côvado em sua vida todos os dias? Quem te dá todos os dias virtude, força, energia para poder conquistar aquilo que você está conquistando? Nem um pouco a gente percebe que esse cara diz, obrigado Deus, porque eu estou prosperando, porque eu estou crescendo em abundância. Nem um pouco ele diz assim, cara, o que eu posso fazer com esse celeiro pequeno? Cara, eu acho que eu vou doar para alguém que está iniciando o seu novo projeto. Mas ele derruba tudo, constrói maiores e começa a estocar. Então direi à minha alma eu mesmo, vou descansar, vou comer, está tudo certo. É aquela velha frase, é um por si, Deus por todos. Mas com a matemática de Deus não existe isso, meu irmão. No versículo 20, a palavra vai dizer assim, ó, mas Deus lhe disse para esse cara que estava batendo no peito, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Então Deus olha para um cara avarento, egoísta e cobiçoso desse e diz assim, você é louco. Aquilo que você está acumulando nessa terra, achando que é riquezas, e é isso que eu te chamei para fazer, você é louco. Porque algo nós precisamos entender, meu irmão, tudo que Deus te dar com abundância, não é para você mesmo. Uma pessoa que ela é rica e ela é próspera, Deus deu habilidades e dons para essa pessoa, para ela usar essas habilidades e dons em prol do próximo. Um empresário, vamos pegar um empresário daqui de Luiz Alves que é rico. Ele é rico porque Deus deu habilidades para ele, dons de boa administração, então ele começou a expandir o seu negócio, mas não é só para ele. É para que ele abençoe a obra do Senhor. É para que ele sustente aquilo que Deus proporcionou para ele. Viu como a gente pode ser egoísta de achar que é nós que somos os bons, porque a gente tem todo o conhecimento, somos profundamente enriquecidos com inteligência, mas a gente nota que é tudo por Deus, é tudo Ele. Então, olha o que Jesus está ensinando assim, ó, mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, porque meu irmão, se o cara se achar que é ele que está adquirindo coisas, Deus chega e fala assim, ó, vamos desligar o disjuntor do fulano lá, e tchuf, ele morreu. Deus que tem o poder. Se ele falar para qualquer milionário, dizer assim, ó, chega para ele, desliga o disjuntor, tchuf, o que a riqueza dele vai fazer? Então é tudo por ele e através dele. Tudo é Deus, meu irmão. Deus que faz prosperar um homem rico. A hora que essa pessoa entender que aquilo que ele tem de abundância é para abençoar o próximo, ele vai ainda multiplicar muito mais a sua riqueza. Então, no versículo 21 diz assim, ó, assim é o que ajunta tesouro para si mesmo, mas não é rico com Deus. Não existe conexões na vertical sem ter conexões com a vertical. Não adianta nós dizermos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão. Jesus diz, tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede, não me deram de beber. Estava com frio, não me cobriram. Não foram me visitar na cadeia. Aí Jesus diz, tudo que vocês fizerem na horizontal, para os meus pequeninos, estão fazendo na vertical, para mim.
Então não existe nós dizermos que amamos a Deus, que honramos a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas, mas negligenciamos aqui até trazer a oferta. Se nós temos algo com o nosso irmão, nós primeiro temos que ir lá ter com ele e depois trazer a oferta. Porque conexão aqui, meu irmão. Por isso que essa parábola termina dizendo: assim é o que ajunta tesouro para si, não é rico com Deus. Rico para Deus é aquele que tem e compartilha com o próximo. Rico para Deus, riqueza é isso, é quando eu tenho de abundância e, cara, eu vou te ajudar. Não é aquele que guarda tudo para si, isso revela um coração avarento. Se tem uma coisa que Deus tratou na Bíblia, Jesus não tratou o diabo como Senhor, Jesus não tratou o eu Eduardo como Senhor, mas Jesus tratou uma única coisa nos evangelhos que é Senhor, que sabe o que é? As riquezas. E eu te mostro na Bíblia, Mateus 6,24. A única coisa que compete no teu coração com Deus é as riquezas. Quer ver? Mateus 6,24. Vamos ler junto. Ninguém pode servir a dois o quê? Senhores. Tu nunca vai ver nos evangelhos Jesus chamando outra coisa de Senhor a não ser isso. Porque ou irá odiar um ou amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu estou tentando construir em nós aqui uma mentalidade eterna, amém? Eu repreendo aqui no nome de Jesus toda a mentalidade pobre. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um pobre, meu irmão. Eu declaro que tu seja rico, milionário, mas com o teu coração no Senhor. Que daí você vai entender que o que eu tenho é para Ele. Que na verdade nem é meu, é dele, né? Ele só dá para nós ser bons mordomos. Às vezes a gente reclama de dar dízimo, meu irmão, 10%. Tem que dar 10% de tudo que eu ganho. Mas quem tem uma mentalidade eterna entende que os 90% também não é teu. Você é bom mordomo dos 100%. Então tudo é dele. Se ele desligar o disjuntor aí no teu coração, vai para ti. Tu não vai conseguir nem gastar os 10% que você estava negligenciando com Deus. Porque tudo é dele. E olha o amor dele. Cara, fica com os 90%, seja um bom mordomo, gasta com os seus desejos, abençoa o próximo. Olha que amor é esse. Imagina se Deus pedisse para nós os 90%. Não tinha um cristão dentro da igreja, não é verdade? Porque, mexeu no dinheiro. Quer descobrir se teu coração é avarento? Observe quando você empreste R$100 para alguém e aquela pessoa nunca mais te paga. Como que fica a tua relação com essa pessoa? Se for de ódio ou de raiva porque não pagou, é porque o teu coração está no Senhor dinheiro. Faz sentido? Deu de entender deu de entender que o nosso coração pode ser avarento? Bem facinho, meu irmão. Deu de entender que é muito fácil nós sermos ambiciosos, cobiçar. Lembrando que eu não quero que ninguém aqui tenha uma mente de pobre. Quero que vocês sejam bons empresários. Deus, Ele não é contra que você tenha outros amores. Você pode amar o dinheiro? Dinheiro é bom, o dinheiro não é do demônio. Não vamos dizer que o dinheiro é do diabo. Não. Deus deseja que você ame o dinheiro. Que heresia falar isso? Agora não estou entendendo mais nada. Deus não dá bola que você tem outros amores. O maridão aqui ama a sua esposa? Tu acha que Deus fica bravo por você amar a sua esposa? Deus não dá bola se você tem outros amores. Mas agora Ele vai ficar meio assim quando você coloca os outros amores na frente dEle. Quando nós entregamos verdadeiramente o nosso coração a Deus, Deus tem tudo de nós, meu irmão. Não tem nada que rouba. Abraão entendeu Deus de certa forma que ele estava entregando até o seu filho.
Então olha só, o que Deus quer de nós é o nosso coração. Deus quer o teu dinheiro? Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer provar o teu coração. Aí se você não é dizimista e nem é generoso com alguém, é porque você é um avarento, então teu coração está na avareza. Olha o que Abraão fez, vou entregar Isaac, vou sacrificar Isaac. Porque o coração dele estava onde? Em Deus. Então, será que o nosso coração não é avarento? Será que quando emprestamos um dinheiro para alguém, a gente não dá até data para essa pessoa nos pagar novamente? Dia tal eu preciso, tá? A Bíblia vai nos ensinar em Provérbios que se for para emprestar e ficar se incomodando, nem empresta, meu irmão, já dá. Para tu não perder o teu amigo. Que é isso que Deus quer. Mas agora vamos falar sobre generosidade. Então, é muito fácil de nós entendermos aqui, ficou claro que é muito fácil nosso coração ser avarento. É muito fácil de nós sermos conduzidos pela cobiça. Mas quem entende que tem uma mentalidade no céu, aquilo que ele tem não é dele. É tudo em prol. Vamos pegar nós aqui e pensar sobre algo sobre generosidade. Vamos pensar como igreja, amém? Nós, igreja. Se nós colocarmos uma escala de 0, sendo ruim, 10, sendo bom. Nós, como igreja, não vamos pensar individualmente, vamos pensar como igreja Aba Luiz Alves. De 0 a 10, em qual número dessa escala nós estamos como generosos? Chuta aí alguém, vai. Falei, pastor. Chuta um número, de 0 a 10, quantos nós? 8? Fala aí, Rob. Como igreja. 7,5? Gabi, fala aí. 8, Annelise? 6? Vamos ficar no meio termo, então 7? Vamos pensar nós juntos, de uma escala de 0 a 10, nós somos número 7. Pouco mais da média, legal, somos generosos. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma igreja, a qual Jesus morreu por ela, se entregou por ela, formou ela, para que ela seja o nosso modelo. Um texto que a gente já leu várias vezes, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos através dos apóstolos. Olha só o 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em paralelo àquele cara da parábola. Eu vou acumular tudo. Depois eu vou descansar, né? Pensamento egoísta. Mas olha só, a igreja primitiva, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem aqui, meu irmão, gostaria de participar dessa congregação aqui? Levante sua mão. Se eu disser que esse mesmo modelo está para nós hoje, você pode estar habitando hoje num lugar desse. Agora, de uma escala de 0 a 10, comparando nós com eles, em que número nós estamos agora? Será que baixamos para 3, 4? Ao ponto de eles vender as suas propriedades e trazer aos pés dos apóstolos, dizendo: veja, quem está precisando? Sabe, quem faz isso é quem tem uma mentalidade eterna. É quem entende que o Senhor que me deu alguma coisa nem é meu, é para servir o meu próximo.
Estão entendendo que a generosidade começa de uma mente na eternidade? E olha só, o texto continua dizendo em Atos capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Olha só, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes eram comum. Aqui não tem lugar para avareza, aqui não tem lugar para cobiça, aqui não tem lugar para o egoísmo, meu irmão. Porque esse celular não é meu, o carro que eu tenho não é meu. Por que nós que vivemos em comunidade com essas cadeiras não se importamos de outros sentar nessa cadeira? Porque não é nosso, nós entendemos que é de comunidade. Sabe, o que tem roubado o seu coração? O texto continua dizendo, o versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todas elas haviam abundante graça. Sabe, meu irmão, essa questão de nós doarmos é um reflexo daquilo que já recebemos. Graça é o quê? Um presente, recebemos. Quando nós verdadeiramente temos uma mente na eternidade, nós recebemos algo e entendemos que aquilo que temos, nós temos que transbordar para o outro. Por isso que aquilo que temos em abundância é sempre para em prol do meu irmão. E eles andavam em poder. Versículo 34, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e os depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Por que eu li esses textos? Porque esse é um modelo de generosidade. Esse é o modelo ao qual Jesus deixou para que nós, como comunidade Igreja Aba, vivemos. Você entendeu que quando você se batiza, semana que vem nós temos batismo, você vai se batizar, você vai nascer uma nova criatura generosa? Que você não, agora as coisas ao qual você tem não são mais tuas, são para a comunidade de Cristo. Então olha só que responsabilidade que nós temos como cristão. Agora já não, o que eu tenho não me pertence mais. E nós achamos ruim dar 10% de dízimo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Me desculpa, se tu não é dizimista, tu não nasceu de novo. Não, falando sério, me desculpa falar isso. Porque se tu não é fiel nem com 10%, você se diz cristão ainda, é uma mentira. O diabo está te enganando. E juntos você e as riquezas, o Senhor ao qual Deus chama, vocês dois estão caminhando de mão dada para o inferno. Que pesado isso, Du, é verdade. Porque algo está roubando o seu coração. É pesado isso, não é verdade? Mas algo está roubando o seu coração. E nós como igreja, nós amamos vocês. Nós como igreja, nós estamos falando sobre dinheiro em cima do altar, porque nós temos que ensinar, porque ela pode roubar o seu coração. Mas aqui surge uma pergunta, já estou finalizando, mas aqui surge uma pergunta. Por que o povo nascia, se convertia e vivia uma mentalidade dessa? Já parou para pensar? Por que do que eu tenho que ser generoso? Por que que aquilo que me pertence nem é meu? Por que que os 10% eu tenho que dar? Por que que os 90% também não são meu? Porque a partir do momento que você nasce novamente, que você nasce como realmente um discípulo de Jesus, você entende que tudo aquilo que é teu, não é mais teu porque você não mora mais nesse lugar. Você morreu para o mundo. Você foi sepultado nas águas. E nasceu um ser espiritual. Um ser que tem uma mentalidade não nas coisas terrenas, onde o ferrugem vai
corroer, onde o ladrão vai roubar, agora você tem uma mentalidade eterna. Por quê? Porque você entendeu aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário para você. Nós damos porque um dia Ele se doou. Você só dá alguma coisa não é porque você é bonzinho, mas porque um dia alguém doou algo para você. E sabe o que essa pessoa doou para você? Não é riqueza, não é dinheiro, ela doou a vida eterna. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, eu sinto falar isso, se você tivesse todo o dinheiro do mundo para curar o seu filho que está enfermo, você daria? Você daria tudo? Aí Jesus vai dar aquilo de mais precioso que Ele tem, a sua própria vida por amor a ti e a mim. Viu como riqueza não vale nada, meu irmão? Viu como dinheiro não vale nada? Perto do que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você? Viu como aquele terreno ao qual você está brigando com seu irmão ou com sua família por causa da herança não vale nada, ao perto daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você? Sabe, quando nós entendemos isso, quando nós nascemos de volta, nós temos um coração que ele é grato. Se eu sou grato, eu dou. Uma pessoa grata, ela só aumenta as suas riquezas, porque ela dá. Ela entende que nada é dela, ela dá. Se você meditar, chega em casa e medita em Apocalipse capítulo 21. Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus e diz, eu vou preparar um lugar para você. Aí você vai lá em Apocalipse capítulo 21 e vê o que Jesus preparou. A Nova Jerusalém, ao qual Apocalipse capítulo 21 diz que as estradas são feitas de ouro, os muros são feitos de pedra preciosa. Mas o que me chama a atenção é que a rua é feita de ouro puro. Aquilo que nós achamos que é riqueza, que nós cobiçamos, que nós queremos aqui nessa terra, no céu nós vamos pisar por cima. Porque lá não tem valor algum, meu irmão, lá vai ser asfalto. Aquilo que você corre aqui na terra, atrás das riquezas, do dinheiro, lá no céu você vai pisar por cima e não vai ter valor algum. Por isso, de uma mente na eternidade. Por isso que essa igreja a qual eu falei tinha uma mente na eternidade. Porque eles olhavam com os seus olhos para a eternidade e conseguiam enxergar aquela estrada feita de ouro e pensavam, nós vamos pisar lá. Então esse terreninho que eu tenho aqui, isso aqui não vale nada. Então aquela briga daquela herança, aquilo não vale nada. Ao qual está esperando por nós, meu irmão. Eu oro para que caia por terra uma mentalidade mesquinha, de avareza, e nós entendemos, cara, tudo que eu tenho. Uma mensagem dessa aqui, eu poderia fazer um apelo aqui, quem quer doar seu carro hoje, garanto que algum ia trazer a chave. Pega aqui, cara, eu vou doar para a igreja o meu carro. Mas a gente não é charlatão de falar isso. Agora use o teu carro para dar uma carona para alguém que precisa. Use o seu carro para levar alguém em determinado lugar que está precisando urgentemente. Porque quando nós fizermos para aqueles que são pequeninos, nós estamos fazendo para Jesus. E isso revela uma mente na eternidade. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. A maior riqueza é que um dia Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, pagando com dinheiro, pagando com ouro, não, com sua própria vida, com seu sangue, para que nós tenhamos vida. O maior doador da face da terra doou a sua vida. Quer ser maior que Jesus, meu irmão? Doa a sua vida, então. Mas mesmo assim você não vai ser maior que Ele. Então, se nós pensarmos em dízimos, 10%, isso não é nada.
perto do que Ele fez por nós. Mas tem algo que Jesus nessa manhã quer da gente. Sabe o que Ele quer da gente? O teu coração. Coloca a mão no teu coração e diga isso assim: o Senhor Jesus quer o meu coração. Talvez teu coração está conectado à avareza. Quem está te dominando é Mamon. Mas Jesus está falando nessa manhã para ti: eu quero o teu coração.